Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, de elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos alimentam, que nos impulsionam nesta longa jornada em busca da felicidade. Jornada essa que não começou na sua encarnação. Não. Todos nós já tivemos centenas, milhares de encarnações sobre o planeta, nos 5 continentes, inclusive nos lendários Atlântida e Lemúria que existiram. Também encarnamos em todas as raças. Somos brancos, negros, amarelos, peles vermelhas. Isso é uma consequência da nossa viagem pelo planeta Terra, encarnando em todos os continentes. E também, apesar de que alguns não aceitam, já reencarnamos como homem ou como mulher, dependendo da nossa necessidade de aprendizado e de acordo com a programação feita pelos técnicos da espiritualidade, como esclarece o Espiritismo, que diz mais: a felicidade que a gente busca com tanto afinco, com tanta dedicação, mas que parece escorrer por entre nossos dedos, está bem pertinho de nós. Só que a condição para adquiri-la é retirar do coração a erva daninha dos vícios e defeitos. Difícil, né? Complicado. Mas não é impossível. E com a ajuda de uma passagem dos evangelhos, você vai ver que esta segunda-feira, dia 10 de agosto, vai ser uma segunda-feira melhor do que os dias anteriores. E para nos auxiliar, a passagem dos evangelhos é do Evangelho de João, onde respondeu Jesus: dizes isso por ti mesmo, ou foram os outros que te disseram de mim? Olhem só a pergunta de Jesus. Dizes isso por ti mesmo, ou foram os outros que te disseram de mim? Essa pergunta Jesus endereçou a Pilatos. Vale a pena lembrar que Judas entregou aos soldados judeus, os sacerdotes mandaram Jesus para que fosse julgado por Pilatos. E, durante a inquirição de Pilatos, Jesus perguntou: dizes isso por ti mesmo ou foram os outros que te disseram de mim? Pergunta complicada, né? E se Jesus endereçasse essa pergunta para nós? Qual seria a nossa resposta? E como é que nós percebemos Jesus? Como é que nós encaramos o Mestre? Ele tem a personalidade de um salvador, de um guia? E quando respondemos, nós somos como um disco? Hoje em dia, um áudio de repetição de palavras que nós ouvimos, ou é uma reflexão que nós chegamos? Pois é. Então, diante de tudo isso, é necessário conhecer o motivo pelo qual atribuímos títulos amoráveis e respeitosos a Jesus. Não basta redizer encantadoras lições dos outros, mas viver substancialmente a experiência íntima na fidelidade ao programa divino. E a coisa complica, né? Eu pergunto. Hoje é dia de fazer umas perguntas complicadas. Nós vivemos dentro de nós, ou temos uma fidelidade ao programa de Jesus? O programa dele é: ama a Deus e ama teu próximo. E quando nós nos referimos a Jesus? É importante a gente tentar compreender a origem das referências que nós temos. Porque Jesus não é um símbolo lendário, não, está na Bíblia, está aqui, está ali, está lá. Isso é o que a maioria das pessoas percebe de Jesus. Mas ele é o quê? Ele é um mestre vivo. Porque seu evangelho, a boa nova,
que depois Kardec traduziu através do Espiritismo, numa linguagem mais simples para nós, são as lições do Mestre Vivo. Só que, o que acontece? Normalmente, nós nos preocupamos com as coisas do mundo, não é? Ah, mas eu tirei faculdade, eu fiz mestrado, eu fiz doutorado. Isso é a cultura do mundo que nós devemos apropriar para a nossa profissão. Mas a cultura espiritual, hein? Você tem ido em busca das verdades para melhorar o seu lado espiritual? Ou simplesmente fica repetindo aquilo que ouve? Você reflete sobre os ensinamentos de Jesus? É, eu diria que a maioria de nós ainda não consegue refletir sobre os ensinamentos de Jesus, até porque, a partir do momento que a gente compreende isso, conhece isso, nós somos obrigados a fazer a nossa reforma íntima. Ou seja, mudar a nós mesmos. E aí que a coisa fica complicada, porque é mais fácil nós mudarmos os outros. Queremos que o mundo fique em paz, que o mundo não tenha fome, que o mundo não tenha guerra, que todos tenham roupa, alimento, uma casa para morar. E nós fazemos o que para o mundo melhorar? Lembram da pedagogia de Jesus? A pedagogia de Jesus foi a pedagogia do exemplo. Ele exemplificou aquilo que nós precisamos fazer para chegar à felicidade. E nós? Deixo uma pergunta para refletir neste início de semana. O que nós estamos exemplificando com o conhecimento que nós temos dos ensinamentos do Mestre Jesus? Pense nisso, uma boa semana e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.